Olá, seja muito bem-vindo ao canal Minutos do Fim. Eu sou o pastor Lucas Igor e esse é o quadro Você Pergunta e o Pastor Responde. A pergunta de hoje é: Pastor, qual é o dom de línguas bíblico? E é sobre isso que nós iremos falar no nosso estudo de hoje. Mas, como já é costume, nós nunca abrimos a Bíblia sem orarmos a Deus para pedirmos a direção do Espírito Santo. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado por esse momento em que nós podemos estudar a Tua Palavra. Fale conosco, nos ilumine com o Espírito Santo e nos ajude a entendermos a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o assunto do dom de línguas é um assunto controverso no meio cristão, no meio protestante, no meio evangélico. Há pessoas que acreditam no dom de línguas, outros que não acreditam. Há alguns que dizem que o dom de línguas é o dom de falar línguas estranhas, outros que dizem que é a língua dos anjos e outros que dizem que são idiomas. E nós vamos ver hoje o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. E para começarmos, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2, que foi o momento em que aconteceu o Pentecoste. Então, se você é pentecostal, esse é o texto que você precisa prestar bastante atenção para entender o que foi que aconteceu naquele episódio. Atos capítulo 2, leia comigo a partir do verso 1 e vamos deixar que a própria Bíblia se explique para nós, através do Espírito Santo. Verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Essa é a manifestação do Espírito Santo. Verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então, apareceram línguas como de fogo que pousaram uma sobre cada um deles. Todos receberam esse dom de línguas de fogo. Mas a pergunta é, essas línguas de fogo eram línguas estranhas ou eram línguas conhecidas? Eram idiomas não falados aqui na Terra ou eram idiomas conhecidos? Vamos ver o que a Bíblia tem para dizer. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora prestem atenção no verso 5, porque a nossa pergunta vai ser respondida. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Pausa. Era a festa de Pentecostes e pessoas de todo mundo vinham a Jerusalém para celebrar o nome de Deus. Pessoas que haviam nascido em outros países, que falavam outros idiomas. Como é que os discípulos, que eram galileus e falavam aramaico, poderiam pregar o evangelho para essas pessoas a fim de que elas compreendessem os mistérios de Deus se o Espírito Santo não os habilitasse a falar a língua daquelas pessoas? Naquele momento, o Espírito Santo desce com poder sobre os discípulos e os habilita a falar em outras línguas. Outras línguas no sentido de outros idiomas. Como que a gente sabe isso? Vamos ler. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quer dizer que enquanto os discípulos pregavam, as pessoas entendiam porque os discípulos estavam pregando na língua daquelas pessoas. E que línguas eram essas? Existiam pessoas naquela localidade de 14 regiões diferentes. Olha o que diz o verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Eles não são da Galileia? Eles não falam aramaico? E olha o que diz o verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pergunto para você, o dom de línguas do Pentecoste, você que é pentecostal, que dom foi esse? Foi a capacidade de falar outros idiomas sem ter estudado previamente para falar aquilo. Com qual propósito? Com o propósito de evangelizar aquelas pessoas que eram de outras nacionalidades que estavam presentes em Jerusalém por ocasião do Pentecostes. E aqui agora traz a lista dessas pessoas de onde elas eram. Verso 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Olha aí, o texto está claro, amigos. Aqui em Atos capítulo 2,
O dom de línguas que foi derramado pelo Espírito Santo foi a capacidade de habilitar os discípulos para pregarem na língua das outras pessoas, habilitá-los a falar idiomas que eles não haviam estudado previamente. Com qual objetivo? Com o objetivo de evangelizar aquelas outras pessoas. Isso precisa ficar muito claro. Em Atos, o dom de língua é, número 1, a capacidade de falar outros idiomas sem estudar previamente sobre eles. E número 2, o objetivo foi evangelizar as pessoas de outras nacionalidades que precisavam ouvir o evangelho. Tudo bem, isso está claro aqui em Atos capítulo 2. Vamos ver outros textos? Por exemplo, se você for para Atos capítulo 8 aí na sua Bíblia, você vai encontrar Filipe evangelizando os samaritanos. Os samaritanos recebem o Espírito Santo. Os samaritanos falavam aramaico como os discípulos de Jesus. No momento em que eles recebem o Espírito Santo, eles recebem também o dom de línguas? Vamos ler? Atos capítulo 8, vamos ler ali a partir do verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele prosperava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Agora preste atenção no relato do momento em que eles recebem o Espírito Santo. Verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. O texto fala que eles falaram em línguas? Não. Por que eles não falaram em línguas? Porque não foi necessário. Naquela ocasião, todos falavam o mesmo idioma. Os discípulos falavam aramaico, os samaritanos falavam aramaico e não havia necessidade de um dom diferenciado. Agora, se você for para Atos capítulo 19, você vai encontrar outro episódio em que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que creram. Abre lá em Atos capítulo 19. O episódio de Atos 19 aconteceu na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito populosa e uma cidade muito conhecida da época, porque naquela cidade estava o templo da grande deusa Diana, a deusa da fertilidade, em que pessoas do mundo todo iam até Éfeso para adorar aquela deusa do paganismo. Agora eu pergunto para você, lá em Éfeso, que era uma cidade litorânea, portuária, que vinham pessoas de todas as nacionalidades do mundo, era necessário o dom de línguas? A capacidade de falar outros idiomas para que o evangelho fosse pregado? É claro que sim, e foi o que aconteceu. Atos capítulo 19, no verso 5, diz: E tendo eles ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Naquela cidade, o dom de línguas era necessário, porque era uma cidade que viviam pessoas de várias nacionalidades distintas, que era necessário saber falar outros idiomas para poder evangelizar aquelas multidões que afluíam em Éfeso para celebrarem a deusa Diana. Então era muito necessário que o dom de línguas fosse derramado lá. E agora que a gente já viu mais ou menos um panorama bíblico acerca do que é o dom de línguas no livro de Atos, eu quero então que você analise comigo a questão da palavra língua na Bíblia. A palavra língua, que foi traduzida aqui como língua para o português, é a palavra grega glossa. A palavra glossa, ela aparece na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento e que era a mais citada e usada pelos autores do Novo Testamento, e aparece também no Novo Testamento, que foi escrito originalmente em grego. Todas as vezes que a palavra glossa aparece, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento grego, ela tem dois significados. O primeiro se refere ao órgão do corpo humano, a língua. O segundo se refere a idiomas de outras nacionalidades ou o idioma dos hebreus. Sempre na Bíblia se refere a essas duas coisas. Não há nenhum texto bíblico que se refira a algo diferente disso. Agora que você já tem essa informação importante, eu quero convidar você para que a gente analise o que está em 1 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios? Abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios, e eu quero que você analise primeiro comigo o contexto da carta aos Coríntios. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer para você é que Corinto era uma cidade muito conhecida daquele tempo.
Era uma das mais importantes cidades do Império Romano, uma cidade com um porto muito forte e que habitavam naquela cidade uma população muito cosmopolita, pessoas vindas de todas as partes do mundo. Então, o dom de línguas naquela cidade era extremamente necessário. Além disso, a cidade era um centro de paganismo muito grande. Havia muita imoralidade sexual, muitas orgias, muitas coisas que eram totalmente contra o Evangelho de Deus. E a igreja de Corinto, influenciada pela situação, pelo ambiente em que viviam, era uma igreja muito problemática. Nós que somos pastores costumamos dizer que quando há algum problema na igreja e nós precisamos saber como resolvê-lo, nós nos voltamos para a carta a Coríntios, porque quase todos os problemas que uma igreja cristã enfrenta, a igreja de Corinto enfrentava também. Se você olhar ali em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 11, você vai perceber que estavam acontecendo problemas naquela igreja. Diz assim: "Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós." Então eles tinham problemas de brigas entre eles. Agora, se você virar a página, for para o capítulo 2, verso 5, você vai encontrar mais um detalhe. "Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus." Outro problema daquela igreja, eles estavam confiando mais nas pessoas do que no próprio Deus. Agora, se você for para o capítulo 3, você vai encontrar mais um problema. O capítulo 3, verso 1, diz assim: "Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo." Os irmãos da igreja de Corinto eram pessoas carnais, não eram pessoas espirituais. Se você virar a página, for para o capítulo 4, você vai encontrar mais um problema. No capítulo 4, você vai encontrar o problema da soberba, do orgulho, de um se achar melhor do que o outro. E aí, se você for para o capítulo 5, você vai encontrar um outro problema. Capítulo 5, verso 1. "Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai." Olha que coisa terrível! A imoralidade que permeava o ambiente da cidade de Corinto estava entrando dentro do âmbito do cristianismo, dentro da igreja cristã. E Paulo fala que eles eram imorais, eles eram carnais, eles tinham soberba, eles brigavam entre si. E no capítulo 6 tem mais um problema. Se você ler ali os versos 1 e 2, você vai descobrir que eles estavam brigando entre si a tal ponto que estavam levando as brigas para o tribunal secular. E Paulo fala: "Mas como é isso? Vocês estão brigando dentro da igreja e levando para o tribunal secular resolver? Vocês estão vituperando o nome de Cristo." Um problema que existia naquela igreja. Aí, se você for para o capítulo 7, você vai encontrar que eles também estavam enfrentando problemas conjugais em relação ao casamento. Eles estavam com dificuldades acerca desse assunto também. E aí, se você for para o capítulo 8, a dificuldade que eles tinham também era com respeito às carnes sacrificadas aos ídolos. Eles estavam brigando por causa de se devia ou não devia comer a carne que era sacrificada aos ídolos. Aí, se você for para o capítulo 9, você vai descobrir que eles estavam faltando com seus deveres para com Deus. Não queriam dar as ofertas, não queriam fazer a coleta para os santos, um problemaço que estava acontecendo lá. Se você for lá para o capítulo 10, você vai ver, a partir do verso 14, Paulo exortando eles para fugirem da idolatria, porque tinha pessoas na igreja de Corinto que estavam praticando a idolatria. Se você for para o capítulo 11, você vai ver, a partir do verso 17, eles criando confusão até na celebração da ceia. Olha só que coisa grave, até numa coisa simples como a ceia. E aí, quando você chega no capítulo 12, que é, obviamente, a perícope e a parte mais importante do nosso estudo de hoje, que é do capítulo 12 ao capítulo 14, você vai perceber que havia problemas naquela igreja também sobre os dons espirituais. Olha o que diz o capítulo 12, verso 1. "A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes." Veja que Paulo está dizendo que eles estavam sendo ignorantes a respeito dos dons espirituais. Não estavam usando os dons da maneira adequada, da maneira que Deus desejava que eles fossem usados. Vamos continuar a leitura. "Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados." Agora preste atenção no verso 3. "Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado," quero que você preste bastante atenção nessa parte, "ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito
Santo. Veja que coisa interessante. Paulo está dizendo, vocês estão sendo ignorantes a respeito dos dons espirituais. Porque na igreja de Corinto já existiam pessoas que diziam, só tem o Espírito Santo quem tem tal dom. E Paulo está dizendo aqui, olha, vocês eram pagãos, vocês adoravam outros deuses, e ninguém que adore outro Deus e agora reconheça Jesus como o Senhor pode reconhecer se não for pelo Espírito Santo. Quem faz com que alguém reconheça Jesus Cristo como Senhor é o Espírito Santo. Então essa ideia de que só tem o Espírito Santo quem fala em línguas, de que só tem o Espírito Santo quem tem um dom específico, não é bíblica. Paulo está deixando claro aqui que quem reconhece Jesus Cristo como Senhor, quem coloca Jesus como Senhor de sua vida, já tem o Espírito Santo. E agora Paulo vai elaborar ainda mais seu argumento. Olha o que diz os versos seguintes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Vejam que coisa interessante, há diversidades nos dons, há diversidades nos serviços, há diversidades nos ministérios. Aqueles que pensam que um único dom é prova de que a pessoa tem o Espírito Santo ou não, não está seguindo aquilo que Paulo deixou aqui na Bíblia. Ele está dizendo que o Espírito Santo, Deus o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo são quem distribuem os dons de acordo com a vontade deles, segundo as necessidades da igreja. Olha o que diz o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Essa palavra, aqui traduzida no português como fim proveitoso, significa para o benefício de todos. O dom do Espírito Santo é dado para o benefício do coletivo. Nenhum dom é dado pelo Espírito Santo para usar para si mesmo. Todos os dons são dados pelo Espírito para um fim proveitoso, ou seja, para o bem comum, para uso em benefício da causa de Deus, para a obra de Deus. Qual que era o problema da igreja de Corinto? É que eles estavam usando o dom não para o bem comum, não para ser um fim proveitoso na vida de várias pessoas. Estavam usando o dom para si próprios, usando o dom para engrandecimento próprio. Esse era o problema daquela igreja. E aí eu pergunto para você, qual é o benefício de usar o dom de línguas de forma privada? Para o grupo, nenhum. Para o coletivo, nenhum. E eu pergunto, foi com esse propósito que Deus deu o dom? Nós vimos no livro de Atos que não. Deus deu o dom de línguas para que fosse usado para outras pessoas conhecerem o Evangelho, para compartilhar o amor de Deus com os outros. Esse dom não foi dado para si, como nenhum outro dom é dado pelo Espírito Santo para ser usado em benefício próprio. Agora continue lendo comigo o texto bíblico. Verso 8. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade de interpretar. Eu não sei se você reparou aqui, mas Paulo faz questão de, aqui nesse texto, colocar o dom de línguas e o dom de interpretar as línguas como sendo os últimos dos dons. Por quê? Porque na igreja de Corinto, os irmãos estavam invertendo as coisas e colocando esse dom como se fosse o mais importante de todos. Será que há alguma semelhança com o mundo cristão atual? E se você for lá no verso 28, a gente já vai chegar lá, você vai ver que mais uma vez Paulo coloca esse dom como o último e não como o principal. Agora leia o verso 11 comigo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Perceba que quem distribui os dons é o Espírito Santo e ele não dá o mesmo dom para todo mundo. Ele distribui como lhe apraz, de acordo com como lhe agrada, a cada um individualmente, para o benefício do coletivo, como está escrito no verso 7. Então essa é a função dos dons do Espírito Santo. Aí se você continuar a leitura, a partir do verso 12, Paulo faz uma analogia dos dons com o corpo. Assim como o corpo todo não é orelha, o corpo todo não são olhos, o corpo todo não é nariz, não é todo mundo que tem o mesmo dom. O Espírito Santo distribui cada dom de acordo com a necessidade da igreja, visando um fim proveitoso. Um dom complementa o outro dom. Uma coisa ajuda em outra parte. E assim todos, trabalhando coletivamente em benefício do próximo,
se completam para cumprir a função da igreja, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora eu quero que você preste bastante atenção no verso 28. Olha o que ele diz. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, olha só, apóstolos. Em segundo lugar, olha a ordem de prioridade que o apóstolo Paulo está colocando. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Pergunto, nas prioridades apresentadas pelo apóstolo Paulo, qual dom vem em primeiro lugar? O apostolado. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres e assim por diante. Mas qual é o último da lista? O dom de línguas. Quer dizer que as pessoas hoje colocam o dom de línguas como sendo o mais importante dos dons, mas na lista do apóstolo Paulo, ele não é o mais importante dos dons. Todos os dons são necessários, como na analogia do corpo. Os membros que nós achamos mais úteis são necessários, mas os membros que nós achamos que não são tão úteis também são necessários. Todos têm sua importância, todos têm seu valor, mas há alguns membros que são mais necessários do que outros, mais importantes do que outros. E trabalhando juntos, no coletivo, nós cumprimos a missão como o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas sempre os dons são usados em benefício do coletivo. O propósito dos dons é esse, beneficiar os outros com aquilo que o Espírito Santo lhe deu. Vale aqui também uma ressalva muito importante. A palavra capacidade de interpretar línguas, a palavra interpretar no grego é a palavra hermeneia, que traduzida literalmente significa traduzir, ou seja, a capacidade de traduzir línguas. E línguas, como a gente já viu, no escopo de todo o Novo Testamento e também da Septuaginta, significa idiomas, a capacidade de traduzir outros idiomas. É disso que Paulo está falando aqui. Nos versos 29 e 30, Paulo faz uma sequência de perguntas que exigem todas elas a resposta não. Olha o que diz. Porventura são todos apóstolos? Claro que não, né? Ou todos profetas? Também não. São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Claro que não. Interpretam-nas ou traduzem todos? Não. Então não existe a possibilidade de todo mundo na igreja ter o mesmo dom. O Espírito Santo distribui dons variados. E aí no verso 31 ele complementa esse conceito. Ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E quais são os melhores dons? De acordo com Paulo, o apostolado, o dom de profetizar, o dom de ser mestre, esses são os melhores dons, segundo o contexto aqui. O capítulo 13 fala de um outro problema que está dentro do escopo dos dons, que era o problema da falta de amor naquela igreja. E o verso 1 do capítulo 13 é um verso que é muito utilizado pelo meio pentecostal atual para defender que o dom de línguas que existe hoje é o dom da língua dos anjos. Mas eu quero convidar você para analisar comigo esse texto. Vamos ler o verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O verso diz, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. Paulo não está dizendo aqui no texto que ele falava a língua dos anjos. Ele está dizendo, ainda que eu fale. E se você analisar o contexto desse capítulo, Paulo está sendo exagerado em todas as suas afirmações para mostrar a grandiosidade do amor. Porque olha só como que ele começa, ainda que. Se você for para o verso 2, ele fala a mesma coisa. Ó. Ainda que eu tenho o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, eu pergunto para você, existe a possibilidade de alguém conhecer todos os mistérios do mundo? Conhecer todas as ciências do mundo? É impossível que isso aconteça. Paulo está usando uma linguagem hiperbólica. Ele está usando uma forma de falar para engrandecer os problemas com o objetivo de tornar o amor a fonte e a coisa mais importante de tudo. E se você continua o texto, ele diz assim, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Você já viu alguém com a fé mandar o monte sair? Jesus também usou uma linguagem hiperbólica acerca desse assunto. E aí você vai para o verso 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens, você acredita que todo mundo tem que distribuir todos os bens para os pobres? Você acredita que todo mundo tem que entregar o próprio corpo para ser queimado? Isso demonstra claramente que Paulo estava usando uma linguagem hiperbólica, uma linguagem exagerada para mostrar qual é o valor do maior de todos os dons, que é o dom do amor. E agora um detalhe muito interessante que vale a pena ser notado aqui. Olha o que diz o verso 8. Paulo diz assim, ó,
O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Paulo está falando do tempo em que o reino de Deus for estabelecido, que não vai mais precisar profecias, não vai mais precisar línguas. Ora, se as línguas que Paulo está falando, nesse contexto do capítulo 12 ao capítulo 14, são línguas de anjos, por que é que as línguas vão cessar? Se quando estabelecer-se o reino de Deus, é exatamente o momento em que a gente vai ter contato com os anjos. E a gente não vai então mais falar a língua dos anjos daí naquela hora? Isso fica claro que o contexto aqui não é de língua dos anjos. Paulo está usando uma linguagem hiperbólica em todo o capítulo 13 para mostrar a grandiosidade do amor. Então é impossível provar unicamente com esse verso do capítulo 13, verso 1, que as línguas que Paulo está usando são línguas de anjos. Ele está apenas usando uma linguagem exagerada. Agora nós vamos para o capítulo 14, e a pergunta que nós fazemos é: as línguas do capítulo 14 são línguas de anjos? São línguas estranhas? Ou são também a capacidade de falar outros idiomas, como aquelas que nós já vimos no livro de Atos? É bem simples. A própria Bíblia irá responder para nós. Só que se lembre, o que Paulo está descrevendo em 1 Coríntios são os problemas que aconteciam na igreja de Corinto. E ele vai também mostrar a solução para esses problemas, como fez em cada um dos capítulos. Vamos ver o capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aí a pergunta é, por que Paulo queria principalmente que eles profetizassem? O capítulo vai responder. Vamos ler o verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Esse é o texto mais usado hoje pelo movimento pentecostal e eu quero explicá-lo para você agora de maneira simples e clara. O que Paulo está dizendo aqui não é o que deve ser feito com o dom de línguas. O que ele está dizendo aqui é o que os irmãos de Corinto estavam fazendo e como estavam usando inadequadamente esse dom. Repare o que o texto diz. Pois quem fala em outra língua onde? Lá em Corinto. Não fala homens. E eu pergunto para você, foi com esse objetivo que Deus deu o dom? Claro que não. Quando nós olhamos para Atos, Deus deu o dom de línguas para usar esse dom em benefício do próximo, para evangelizar outras pessoas, para falar com as outras pessoas, para exortar as outras pessoas. Mas as pessoas de Corinto não estavam usando o dom para um fim proveitoso, não estavam usando o dom para o bem comum, estavam usando o dom para benefício próprio, para exaltação própria e para se engrandecer diante da comunidade. Por isso que Paulo está dizendo, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Alguns tentando explicar que esse texto está falando sobre línguas estranhas, desconhecidas para os seres humanos, tentam dizer que esse em espírito fala mistérios seria a maior prova disso. Só que a palavra mistérios aqui usada é a palavra grega mysterion. E o próprio apóstolo Paulo usa essa mesma palavra várias vezes em suas cartas. E todas as vezes que Paulo usa essa palavra referindo-se a Deus, ele está se referindo aos mistérios grandiosos de Deus, no seu dom inefável de dar o seu Filho para morrer por nós e nos dar o direito à vida eterna. Isso pode ser visto, por exemplo, no próprio livro de 1 Coríntios. Se você abrir no capítulo 2 e ler os versos 1 e 2, a palavra mistério que aparece lá é essa e está se referindo ao dom de Deus de nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra mistério em toda a Bíblia nunca está associada a línguas que ninguém compreende, a nada disso. Mistério, quando relacionado com Deus, está falando do plano da salvação. É disso que está falando. E quando a gente lê no português aqui, em espírito fala mistérios, a pessoa pensa assim, olha, no espírito dela ela está falando mistérios. Só que no grego, a preposição em, que foi traduzida para o português em espírito, ela pode ser traduzida por meio do, através do. Então uma tradução provável e que eu acredito ser a mais correta, fazendo uma exegese do capítulo todo, é por meio do Espírito fala mistérios. Quem tem o dom de línguas recebeu esse dom do Espírito e através do Espírito Santo fala esses mistérios maravilhosos que Deus revelou através do seu plano de nos salvar por meio do Senhor Jesus Cristo. Só que a pessoa estava usando esse dom em Corinto para si e não para o benefício do coletivo. Então Paulo está citando aqui um problema. Ele não está dizendo que é assim que é para usar o dom.
Ah, pastor, mas como que você afirma isso? É simples. Vamos continuar analisando o texto, porque o contexto vai comprovar que isso que eu estou dizendo para você é a verdade. Agora Paulo vai continuar falando do problema que estava acontecendo em Corinto. Olha o que ele diz. Mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando, consolando. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, as pessoas aí em Corinto que têm o dom de profetizar estão usando corretamente, estão falando para as pessoas, estão exortando, estão usando o dom em benefício do bem comum, para o fim proveitoso do capítulo 12, verso 7. Agora olha o verso 4. O que fala em outra língua, lá em Corinto, né? A si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E aí o verso 5, olha o que Paulo diz. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Você percebe que o problema do dom de línguas em Corinto era esse? As pessoas não estavam usando o dom para edificar os outros, estavam usando para si mesmo. Por isso que no verso 2 ele disse, olha, lá em Corinto, quem fala em língua só está falando com Deus, não está falando aos homens. Mas se vocês falarem para os homens, se vocês interpretarem, aí vocês vão estar usando corretamente, aí eu já não posso dizer que profetizar é melhor do que falar em línguas. Então havia um problema naquela comunidade de que a pessoa estava usando o dom de línguas de maneira inadequada. Você lembra o que era o dom de língua? A capacidade de falar outro idioma sem ter estudado previamente. E número 2, com o propósito de evangelizar pessoas que não falavam o mesmo idioma que você. Já que eles estavam usando esse dom na igreja, era necessário que eles traduzissem aquilo que eles estavam falando para que a igreja fosse edificada. É isso que está falando o texto. Agora, um outro detalhe importante. Talvez na sua versão de Bíblia esteja escrita a palavra língua estranha. Deixa eu dar uma nota aqui importante para você. Essa palavra estranha que está aí na sua Bíblia, provavelmente ela está em itálico, simbolizando que ela não se encontra no idioma original da Bíblia, tá? No grego não existe a palavra estranha, só está a palavra língua. E como a gente já viu, língua se refere ou ao órgão língua ou a outro idioma. Vamos continuar a leitura para que você perceba que Paulo está falando de idiomas e não de línguas que ninguém conhece. Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Paulo está falando, o que adianta se eu falar em língua para vocês e ninguém entender? Aí no verso 7 ele vai fazer uma comparação com instrumentos. Ele diz o seguinte, ó, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Agora preste atenção no verso 10, e aqui ele explica tudo, ó. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, é sem sentido. Preste atenção nesse texto, meu querido amigo, minha querida amiga. Há muitas vozes no mundo, há muitas línguas, mas nenhuma delas é sem sentido. E o verso 11 ele vai explicar ainda mais que ele está falando de línguas estrangeiras. Olha o que diz o verso 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, usem os dons para edificar a igreja. Se não for para edificar a igreja, não use. Se você vai falar em língua, você tem que traduzir o que você está falando. Tem que usar o dom para edificar. É esse o objetivo do dom. Foi com esse fim que ele foi dado. Paulo está sendo muito claro aqui. Ele está falando de línguas estrangeiras. Ele mesmo diz no capítulo. Quando a gente analisa o contexto, não tem, queridos amigos, como fugirmos daquilo que o apóstolo está dizendo. Vamos continuar a leitura. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que também possa interpretar. Como a gente já viu, a palavra interpretar é traduzir. Se você fala em outro idioma, também traduza. Verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera.
Se eu oro em outra língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Aí alguém pode dizer assim, tá bom, se o meu espírito está orando já tá bom. Mas olha o que diz o verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Não é para só orar em outra língua não, você tem que entender o que você está falando. Olha a continuação. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Paulo está dizendo que você não deve usar isso se você não entende o que você está dizendo. É o que ele está dizendo aqui no texto. E olha como continua. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém depois da tua graça, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem a graça, mas o outro não é edificado. Veja que o problema é esse. Não está edificando o outro. E aí você entende claramente que lá no verso 2, Paulo não está falando da maneira correta de usar o dom, está dizendo a maneira incorreta que eles estavam usando para edificarem-se a si mesmos e não pensando na edificação do outro. Então Paulo não está falando nada nesse capítulo de línguas estranhas, de línguas sobrenaturais, de anjos que ninguém entende. Ele está falando de outros idiomas que o Espírito Santo capacita os seres humanos a falarem. Pastor, mas ainda não consigo entender assim. Vamos continuar a leitura. A leitura é clara. Vamos deixar a Bíblia falar. Verso 18. Dou graças, olha o que Paulo fala. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Queridos, por que é que Paulo falava em mais línguas do que todos eles? Porque Paulo viajava o mundo inteiro pregando o evangelho. Onde quer que Paulo chegava, que tinha uma tribo que não falava grego, que não falava uma língua que Paulo conhecia, o Espírito Santo habilitava Paulo a falar a língua daquelas pessoas. Porque o dom de língua significa duas coisas. Primeiro, a capacidade de falar outro idioma sem ter estudado previamente. E segundo lugar, com o objetivo, com o propósito de evangelizar pessoas que não conhecem o evangelho e que são de outra nacionalidade. Por isso que Paulo falava em mais línguas do que todos eles. E aí o verso continua. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir aos outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Meu querido amigo, ele está dizendo assim, eu prefiro falar 5 palavras aqui para vocês, que vocês estão me entendendo, do que falar 10.000 palavras em outras línguas que vocês não vão entender. Não adianta nada. O objetivo do dom não é pensar em mim mesmo, não é usar para o benefício próprio, é usar para o coletivo, para a glória de Deus, para levar os mistérios maravilhosos da salvação de Deus em Cristo Jesus para outras pessoas. Esse é o objetivo do dom. E Paulo está deixando muito claro isso aqui. E para você ter certeza disso, verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, preste atenção, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. O texto que Paulo cita aqui de Isaías, se você for no livro de Isaías, você vai perceber que está falando outras línguas no sentido de outros idiomas, porque os assírios invadiriam a região de Israel e os assírios falavam outro idioma, outra língua. Queridos, é muito claro pelo contexto que Paulo está falando de línguas inteligíveis, de coisas que a gente pode compreender, que podem ser traduzidas. É essa palavra, inclusive, que ele usa, hermeneia. Tradução, pode ser traduzida, é uma língua, um idioma conhecido. Não existe na Bíblia essa história de falar uma língua desconhecida, a língua dos anjos, o alabaxúria. Não existe. Isso não é bíblico. Na Bíblia, o dom de línguas é a capacidade de falar outros idiomas mediante a ação do Espírito, com o objetivo, com o propósito de um bem comum, de levar o amor de Deus para as outras pessoas. E deixa eu fazer um apelo agora final a você. Talvez você que está assistindo esse vídeo pertença a algum movimento religioso, alguma igreja que ensina de maneira incorreta esse dom, que não está usando o dom da maneira que Deus revelou que deveria ser usado. Eu preciso ser bem claro para você. Essa glossolalia, esse dom que hoje nós vemos no movimento carismático, ele não provém do Espírito Santo de Deus. De acordo com a Bíblia, o dom que provém do Espírito Santo, esse dom é a capacidade de falar outros idiomas. Alguns pesquisadores ao redor do mundo analisaram esse fenômeno que hoje acontece no meio evangélico, no meio pentecostal, no meio carismático, e analisaram as falas dessas pessoas. E eles, ao analisarem esses linguistas experientes, doutores nessas áreas,
eles perceberam que não há uma conexão de ideias, não há uma estrutura linguística que demonstre que isso que é falado seja um idioma. E tem mais um detalhe. Todas as pessoas em nacionalidades diferentes, eles só conseguem falar esse dom de línguas usando o formato de fala de sua própria língua materna, a sua própria fonética, ou seja, a pessoa que fala português, ela fala em línguas com a fonética do português. A pessoa que fala inglês, fala em línguas com a fonética do inglês. A pessoa que fala francês, fala em línguas com a fonética do francês. E tem mais uma coisa, eles pegaram pessoas que falavam em línguas, gravaram essas pessoas falando em línguas e trouxeram pessoas que diziam ter o dom de interpretar. Pediram para que pessoas diferentes interpretassem o mesmo som. Em nenhum caso eles interpretaram de maneira igual. Ninguém disse a mesma coisa. Um interpretava de um jeito, o outro interpretava de outro jeito. Queridos, isso não é o que o Espírito Santo revelou pela Bíblia. O que a Bíblia ensina é a capacidade de falar outros idiomas para um bem comum, para benefício do corpo de Cristo que é a igreja, para levar o amor de Cristo para as outras pessoas. Isso é o que a Bíblia ensina sobre esse dom. Eu vou deixar aqui no final do vídeo uma referência de vários autores que escreveram sobre esse assunto, sobre algumas pesquisas bem interessantes que foram feitas com pessoas que hoje falam esse dom de línguas que, como você viu, não é bíblico e você vai se espantar se você pesquisar mais sobre esse assunto. O que eu quis fazer aqui com vocês hoje é mostrar o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. E pela Bíblia é muito claro. O dom de línguas é a capacidade de falar outros idiomas para um fim proveitoso, com o objetivo de beneficiar a Igreja de Deus e de evangelizar aqueles que não conhecem o Evangelho. Se você hoje faz parte de alguma igreja que não está pregando a verdade, ouça o conselho de Jesus, se afaste daquele lugar que não prega a verdade e se una ao povo verdadeiro de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito sua vida, eu quero orar por você. Querido Deus, muito obrigado por esses momentos em que nós passamos aqui estudando a Tua Palavra. Há pessoas aqui que ouviram essas verdades pela primeira vez, que precisam tomar uma decisão. Que o Senhor os auxilie a tomar a melhor decisão em nome do Senhor Jesus. Amém. Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos. Deus abençoe e eu te vejo no próximo Pergunte ao Pastor.